Olá, cursista, seja bem-vindo à primeira aula da disciplina de debate CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. A nossa aula tem como tema o que é CTSA e como surgiu, alguns pressupostos conceituais da abordagem CTSA. Bom, para entender o que é CTSA, a gente precisa voltar um pouquinho e compreender o contexto histórico de surgimento do movimento CTSA. Todo o avanço decorrente do encontro da ciência com a técnica, constituindo o que hoje a gente conhece como tecnologia, tem sido eficazmente utilizado por grupos dominantes com o objetivo de impregnar na sociedade contemporânea a ideia que o desenvolvimento humano está linearmente associado ao desenvolvimento científico e tecnológico. E é nesse viés que nasce o CTS. O movimento CTS ele surgiu na década de 1960 em resposta ao questionamento sobre os usos da ciência e da tecnologia que estavam sendo postos com uma visão muito positivista de ciência, né? O que a gente chama de cientificismo. É como se essa concepção tivesse uma essência triunfalista que se pode resumir numa simples equação: quanto mais ciência, quanto mais tecnologia, mais riqueza e mais bem-estar social. E aí, a tecnologia se desenvolveu de uma forma extremamente rápida, né, em meados do século XX, impulsionando significativamente o campo da ciência, que estimulou também o progresso humano, especialmente na produção científico-tecnológica, no ritmo muito mais acelerado do que nos séculos anteriores. No entanto, essa evolução criou uma falsa impressão de que a ciência e a tecnologia apenas eram usadas para o bem, apenas para aspectos positivos, desconsiderando os impactos na saúde, na sociedade como um todo e no meio ambiente. E aqui alguns exemplos de como existiram contradições a partir dessa perspectiva mais crítica, dessa proposta de neutralidade científica, seja em relação ao uso dos agrotóxicos, né, principalmente com o DDT, que foi o primeiro pesticida moderno, a questão das guerras, tudo isso com impactos diretos na sociedade e no ambiente. Essa visão, então, romantizada de ciência, ela começa a desmoronar, especialmente após os eventos com o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Então, a ideia era criticar essa visão de que a ciência e a tecnologia eram sempre benéficas, simplesmente neutras, destacando também seus impactos sociais e ambientais. E aí entram como dois livros que tiveram influência-chave nesse contexto do movimento CTS, esses dois livros que foram publicados em 1962. Primeiro, da Raquel Carson, que é Primavera Silenciosa, que alertou sobre os riscos dos agrotóxicos no meio ambiente, e A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, que mostrou que a ciência é influenciada por contextos históricos e sociais, portanto, não é neutra. E aí a gente percebe, então, após isso, uma expansão do movimento CTS. Né? Na década de 70, o movimento ele ganhou força nos Estados Unidos e também na Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1980, houve a inclusão da educação CTS como objetivo educacional do país. Né? E alguns projetos aqui, Ciência através do CTS, Química e Comunidade, Projeto 2061, Projeto Escopo, entre outros. Já na Inglaterra, as pessoas começaram a criticar principalmente o uso da tecnologia para as guerras, os testes com animais e a degradação ambiental. Santos e Mortimer, então, indicam que o agravamento dos problemas ambientais pós-guerra, a tomada de consciência de muitos intelectuais com relação às questões éticas, a qualidade de vida da sociedade industrializada, a necessidade da participação popular nas decisões públicas, essas cada vez mais sob controle de uma elite que detém o conhecimento científico, e, sobretudo, o medo e a frustração decorrentes dos excessos tecnológicos que propiciaram as condições para o surgimento de propostas de ensino CTE. O movimento CTS, então, quando articulado com a educação científica, propõe que o cientista, esse contexto de conhecimento sobre a ciência, saia apenas do escopo ali do cientista e vá para o cidadão, promovendo, então, uma maior participação social, né? Na qual CTS, então, que não surge na educação, e sim surge com o movimento social, de discussão política, de ciência e tecnologia, com propósito de tecnociência, tem esse aspecto mais de articulação com a sociedade. E aí, enquanto CTS, tem-se o foco, enquanto movimento, de criticar esses problemas ambientais articulados com a ciência e mudar essa função social da ciência tida até então.
Incluindo o CTS na educação científica, os principais princípios ali seriam desenvolver a capacidade de tomada de decisão, desenvolvimento de valores e a inserção de temas sociocientíficos. E aí a inclusão do ambiente, como é que ele surge? Ele surge a partir de uma situação de emergência planetária. Algumas discussões continuaram a ocorrer e alguns autores, para dar ênfase ao ambiente, preferem utilizar a denominação CTSA, incluindo, né, o A de ambiente. Mesmo que a dimensão ambiental já seja um dos objetivos da educação CTS, a letra A, quando é acrescentada aí, ela cria, né, esse reconhecimento maior em termos dessa realidade de emergência ambiental. Emergência é essa que a gente pode visualizar todos os dias, na nossa realidade local, nos programas de telejornais, enfim. A poluição ela alcançou os rios, os solos, o ar, os mares, os oceanos. Os recursos naturais estão sendo esgotados, a perda de biodiversidade ela é crescente, ela é assustadora. A urbanização desordenada e acelerada, as indústrias, os meios de transporte precisam ser repensados, bem como o consumo exagerado de todos esses recursos, né? Vilches, Pérez e Praia, eles argumentam que não basta esperar e acreditar que as respostas para tantos problemas ambientais estejam apenas nas mãos dos especialistas. É preciso que a gente inclua essa discussão no campo da educação ambiental também, porque algumas mudanças elas dependem de ações cidadãs responsáveis. Então, quando se junta o CTS com as questões ambientais, a gente então tem a articulação entre CTS e educação ambiental, que no nosso entendimento, o CTS-A, que articula o CTS com a educação ambiental, é uma convergência orgânica, porque essa integração é natural, né? Porque ela une essas dimensões ambientais e sociais, fomentando então uma formação cidadã, né? E essa incorporação da perspectiva da educação ambiental também critica o modelo desenvolvimentista e insere os temas socioambientais do CTS com vínculos com a temática ambiental. Portanto, CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, é um movimento, uma abordagem teórico-metodológica que busca compreender as interações complexas, não neutras, que existem entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. Não existe um conceito fechado para a CTSA, né? O conceito é polissêmico, mas aqui vai uma possibilidade que foi construída a partir de uma construção coletiva de aportes teóricos. A abordagem CTSA busca oferecer uma formação científica acessível a todos, capacitando os estudantes para decisões responsáveis com base em ciência e tecnologia, e como estes impactam a sociedade e o ambiente, tendo como principal objetivo a formação para a cidadania. Para tal, precisa ser encarada como uma cultura, um modo de ser, um modo de estruturar a atividade didática, independentemente da formação do professor. A educação CTSA enfatiza a interpretação da ciência e tecnologia como processos sociais, integrando aspectos educacionais de forma interdisciplinar, contextualizada e transversal. Então, o que a educação CTSA propõe é que, de fato, a gente consiga fazer essa leitura de mundo articulando esses fatores de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, de forma que a gente questione e aprenda a partir desses questionamentos. Aqui alguns objetivos da abordagem CTSA, né? Promover uma educação científica crítica, discutir os impactos sociais e ambientais da ciência e da tecnologia, incentivar a participação cidadã na tomada de decisões sobre questões científicas, tecnológicas, fomentar a sustentabilidade e a responsabilidade social, enfim, alguns objetivos da abordagem CTS. Na prática, o que a gente tem nos currículos CTSA é a potencialidade, então, de articular as ciências da natureza com as ciências sociais, a partir dessa análise crítica por meio da articulação entre sociedade e ambiente. Alguns desafios da educação CTS, né? Incluem-se os seguintes: a necessidade de uma formação crítica interdisciplinar, a superação de uma visão fragmentada da ciência e da tecnologia, a integração de questões ambientais complexas no currículo escolar, sair do aspecto superficial do que seria essas questões ambientais e a promoção de uma educação que valorize a sustentabilidade e a ética. Por fim,
fica aqui a questão problema master da educação CTSA. Quais são as preocupações sociais e ambientais associadas à dimensão tecnológica que se relacionam com o conteúdo científico? Então, é essa pergunta, é essa problemática que precisa estar presente no nosso planejamento quando a gente for pensar alguma intervenção à luz da educação CTSA. É isso.